Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E hoje no podcast eu gostaria de falar sobre o nacionalismo e por que eu acho isso uma ideologia ultrapassada e obsoleta. Então, se você perguntar para as pessoas na rua o que é o nacionalismo, você vai ter várias respostas e várias definições. Não há uma resposta, não há uma definição única sobre o que é o nacionalismo, mas existe um núcleo em comum ali, que seria orgulho de pertencer a um povo, né? Um sentimento de pertencimento a um povo, orgulho e defesa dos valores e símbolos nacionais, orgulho da cultura, orgulho da nossa fauna e flora, defesa das nossas empresas e indústrias nacionais, orgulho de assistir o jogo da seleção brasileira, de desfilar no carnaval. Então você vai ter ali respostas em comum, núcleo em comum, sobre o que é o nacionalismo, apesar das pessoas divergirem, mas vai ter essas respostas em comum. Então, por que eu acho ultrapassado? Primeiro que existe no mundo inteiro. A gente está aqui no Brasil e tem um sentimento de nacionalismo no Brasil, né? Existe o sentimento de nacionalismo mais fraco, daquele nacionalista que só assiste um jogo da seleção brasileira na TV, e daquele mais forte, o fanista, que se pinta de verde e amarelo, que vai em protesto político, que se engaja na política, que é realmente um cidadão que se vê importante e defende o país com unhas e dentes. E vai ter uma graduação, né? Vai ter um espectro que as pessoas vão defender mais ou menos o país. Mas existe no mundo inteiro, existe no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Croácia. Você vai ter parecido também cidadãos mais ou menos nacionalistas. Isso, defesa do país, dos símbolos e valores nacionais, existe no mundo inteiro, não é exclusivo daqui. Segundo, que muitos brasileiros estavam subvalorizados aqui e foram para o exterior e fizeram um sucesso estrondoso. Por exemplo, modelos da Victoria's Secret, as Angels da Victoria's Secret, né? Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen, elas, se estivessem aqui, teriam sucesso, óbvio. Elas são mulheres lindíssimas, mas as grandes casas de moda, os grandes desfiles, é no exterior, é em Nova York, é em Londres, é em Paris. Elas estariam subvalorizadas se elas permanecessem só aqui. A gente viu também jogadores de futebol que chegaram a ser melhores do mundo jogando no exterior, nos grandes campeonatos europeus, né? Rivaldo, Romário, Ronaldinho, Kaká, chegaram ao ápice da profissão deles, que é ganhar uma bola de ouro, ganhar uma Champions League jogando no exterior, jogando lá fora. Existem esses exemplos mais badalados e tal, mas existem outros exemplos que não são tão noticiados, que não são tão falados, mas que a pessoa atingiu sucesso lá. Por exemplo, consultório odontológico. A pessoa abriu um consultório odontológico em Londres. Não é tão noticiado, a gente não ouve muitas notícias disso, mas se você pesquisar, você encontra brasileiros que se formaram aqui em odontologia e abriram um consultório odontológico em Londres. Brasileiros que abriram um restaurante em Londres, em Nova York, em Paris. Por exemplo, churrascarias brasileiras são muito comuns nos Estados Unidos, né? Abrir uma churrascaria brasileira nos Estados Unidos. Ou era um desenvolvedor de software aqui, contribuía com um código open source e foi chamado para o exterior e agora está trabalhando. Nem precisa ser numa grande empresa, num Google, num Facebook, mas está trabalhando numa empresa de pagamentos móveis, de streaming de vídeo, e que não é tão noticiado, né? Mas atingiu sucesso, está no exterior, ganhando moeda forte, ganhando em libra, em dólar, em euro, enquanto aqui em real o real está sendo desvalorizado cada vez mais, né? O governo está cada vez mais imprimindo dinheiro, tá vendo a nossa economia ser prejudicada pelo governo, né? Nossa moeda está desvalorizando, nosso poder de compra cada vez mais está diminuindo. Você vai no supermercado e com o mesmo valor que antigamente você pegava 10 itens, você está pegando 7 itens. Então tem isso também, da questão do nosso governo fazer muita besteira e prejudicar a nossa economia, que é um fator que muitos brasileiros, o fator econômico, né? Muitos brasileiros saem daqui qualificados e vão para lá, porque no exterior paga mais, tem a moeda forte, etc. E também porque hoje não faz sentido esse argumento de esse é o meu país e fecha as fronteiras e tem delimitações no território, etc. Hoje a gente está no mundo globalizado, hoje está no mundo integrado. Hoje você tem um carro japonês, você tem uma geladeira sueca, você tem um computador chinês, você tem, por exemplo, a sua carne vem da Argentina, a sua carne vem do Uruguai. Então hoje está tudo integrado, não tem mais esse argumento, não tem mais esse motivo de ser fechado
e você não se integrar com outros países. Hoje o mundo é integrado, né? Importações e exportações, o brinquedo produzido na China, o restaurante americano. Então hoje já não tem mais não faz mais sentido você ficar preso e achar que o seu país é o melhor e que você deve defender as suas indústrias nacionais e etc. E outro argumento seria isso. Por exemplo, produtos e indústrias nacionais são muito inferiores aos do exterior. Por exemplo, um computador nacional é muito inferior a um computador chinês, a um computador americano. Existe até uma foto aí que eu vou colocar, que até a Dilma, né, que é uma ex-presidente, ela usava Apple, ela tinha Apple, ela não tinha positivo, ela não tinha multilaser, que não faz sentido, são produtos de baixa qualidade. Se você for ver os CEOs e pessoas que trabalham para positivo, para multilaser, os dispositivos que ele tem é Apple, é um Samsung, entendeu? Hoje a gente está todo integrado, e ainda mais o Brasil. O Brasil tem empresas do mundo inteiro, tem banco espanhol, tem celular chinês, tem restaurante americano. O Brasil não pode se dar o luxo de se fechar e não se fechar e não se abrir para o mundo, entendeu? Então esses são alguns argumentos, existem outros, mas hoje não faz mais sentido no mundo integrado da gente do comércio internacional, da gente importar e exportar coisas para o mundo inteiro. Brasileiros fizeram sucesso no exterior, como o caso das Angels da Victoria's Secret, jogadores de futebol, mas existem exemplos menos badalados, exemplos como um restaurante, um programador que foi para uma empresa que não é muito conhecida, mas é muito importante no mundo, em TI. Então esses foram alguns exemplos. Não faz sentido você ficar preso, ficar isolado no mundo globalizado, no mundo onde o comércio internacional acontece. O Brasil não pode se dar ao luxo, com a população, um território enorme, de se fechar, que até mesmo as nossas autoridades, os empresários, os políticos usam o produto bom, porque eles têm dinheiro, né? Eles usam produto bom do exterior, o celular é o iPhone, o carro é um Mercedes, o vinho é um vinho francês, etc. Eles não ficam presos nessa ideologia. Você acha que, por exemplo, o Lula e a Dilma ou o Bolsonaro, aqui eu não estou assumindo nenhum lado, vocês acham que eles só consomem produtos nacionais? Não tem como, né? Às vezes nem é possível, às vezes nem tem no Brasil essa indústria, só tem essa indústria na China ou na Rússia e tem que importar, entendeu? Então eles que cobram essa ideologia, como esse exemplo da foto da Dilma aí, por que ela não usa um positivo multilaser, entendeu? Ela quer o bom, ela quer um iPad, etc. Então, é assim que acontece. Eu acho uma hipocrisia a pessoa que defende o ufanista, né? Eu acho que é saudável você defender o seu país, onde você mora, os seus elementos, etc., mas não no sentido ideológico de você achar que aqui é o melhor lugar do mundo, que a gente deve se fechar e que a gente deve ter empresas nacionais e que as empresas estrangeiras vão roubar empregos, vão roubar capital e todo esse papo de protecionismo, entendeu? Eu acho que isso não faz sentido nos dias de hoje. Então esses foram os exemplos. É claro que existem outros exemplos, mas a gente poderia fazer um vídeo muito mais longo sobre isso, mas eu acho que eu consegui falar e explicar bem porque que não faz sentido. Você pode ser muito mais valorizado lá fora, ganhando mais, num lugar mais livre, economicamente, principalmente, numa moeda mais forte, e que o Brasil também não é o pior lugar do mundo. Eu não sou vira-lata, não é essa a questão, mas não faz sentido nos dias de hoje, no mundo globalizado. Então espero que vocês tenham entendido. Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.